Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. É com grata satisfação que nós estamos aqui mais uma vez e ainda pelo melhor motivo de todos, que é falar a respeito da Palavra de Deus. E no vídeo de hoje nós vamos expor o capítulo 10 da segunda epístola aos Coríntios, dando continuidade à nossa sequência de exposições que vem desde lá do capítulo 1. Tá aí para dar uma introdução bem robusta a nossa exposição de hoje. Eu gostaria de fazer uma menção tanto quanto rápida aos capítulos 8 e 9. Lembrando que nós agora, no capítulo 10, entramos na terceira sessão da epístola. A primeira sessão vai dos capítulos 1 ao 7, onde o apóstolo Paulo ele tem como foco a sua reconciliação com os crentes de Corinto. Os capítulos 8 e 9, ele tem como foco o encorajamento para que os crentes de Corinto eles contribuam com uma oferta que ele estava levantando para os cristãos pobres da Judéia, aqueles crentes que estavam passando dificuldade lá na Judéia. E agora, no capítulo 10 até o capítulo 13, constitui-se da terceira sessão da carta, onde o apóstolo Paulo vai tratar de um assunto muito relevante, algo que ele já deu uma pequena pincelada na primeira sessão, mas agora ele vai fazer com muito mais veemência e com os ânimos mais aflorados. Mas, fazendo menção da segunda etapa da epístola, da segunda parte da epístola, que são os capítulos 8 e 9, onde o apóstolo Paulo ele tinha um intuito de encorajar de fato aqueles crentes a contribuírem com essa ajuda humanitária. Lembrando bem que o apóstolo Paulo, ele não está falando de dízimos e de ofertas, tais como nós conhecemos hoje. Ele está falando de uma ajuda humanitária, são coisas diferentes, tá? O apóstolo Paulo, ele não estava fazendo uma petição, um levantamento de recursos para comprar um telão de 50 mil reais para a igreja, ou um lustre, ou um sofá, ou coisas assim, parafernálias, para enfeitar as comunidades daquela época. Não, ele não estava fazendo isso. Não que nós não devamos fazer, né? Eu não sou contra. Nós investimos na estrutura do templo, na estrutura dos salões onde nós nos reunimos para prestar os nossos cultos a Deus. Não sou contra isso. Mas o foco destas passagens não é isso. O foco dessa passagem é levantar uma ajuda humanitária. Os cristãos na Judéia, lá em Jerusalém, lá naquela região, eles estavam sofrendo, passando fome, passando necessidades, e cabia à Igreja de Cristo levantar os recursos para suprir essas necessidades, tá bom? Então o apóstolo Paulo não queria comprar um terreno novo de R$1 milhão. Não, o apóstolo Paulo queria cuidar dos seus queridos irmãos em Cristo, e é algo que nós não podemos ser achados em falta, viu? Inclusive, se nós formos analisar o capítulo 8 e o capítulo 9 de 2 Coríntios, nós vamos ver que cabe a nós, Igreja de Cristo, promover o bem-estar dos nossos irmãos que são menos afortunados, né, financeiramente do que nós. Nós, como igreja, nós devemos estar atentos à dificuldade dos nossos irmãos. Nós, como igreja, devemos investir primeiramente no material humano. E aí, o dinheiro que sobrar, se sobrar, aí a gente vai investir no físico, tá? Porque o material humano é muito mais importante do que qualquer estrutura física. Nós precisamos cuidar dos nossos irmãos. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E agora, na terceira parte da epístola, a gente vai ver o apóstolo Paulo criticando os falsos mestres, que inclusive não queriam cuidar dos irmãos. Eles queriam encher o bolsinho deles de dinheiro. E a gente já vai ver aí, num primeiro momento, uma distinção muito grande entre o verdadeiro líder e o falso líder. Tá? O falso líder é aquele que chama o membro de muquirana porque ele não quer contribuir com a estrutura do templo. E aí é uma coisa muito problemática, né? Porque a gente vê que esses falsos líderes, essa liderança tóxica, que inclusive é um termo que está em voga e que eu quero dar espaço aqui para falar sobre isso, é algo que realmente atribui pechas, apelidos negativos a pessoas que discordam deles.
Há pessoas que não apoiam a falta de caráter deles. E em Corinto a gente via isso em abundância. Pessoas que queriam difamar o apóstolo Paulo, queriam acabar com o apostolado dele e que inclusive excluíam pessoas que discordavam deles. Tá? O falso líder tem essa característica de criar panelinha. De criar um grupinho de pessoas, se cercar de pessoas que concordam com ele e excluir aqueles que não concordam com ele, tá? Isso daí é algo extremamente presente não só na igreja de Corinto, mas também na igreja de hoje. Esta introdução é importante porque, como eu sempre gosto de falar em todos os vídeos, sejam eles de comunicação, política, religião, seja lá qual for, eu gosto de falar e eu ressalto isso, que eu prezo pela verdade. Ainda que a verdade ela desagrade as pessoas que estão me ouvindo, tá? Porque a verdade é aquilo que move o nosso coração. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de verdade. Ele não é um Deus de mentira. E hoje, no capítulo 10, a gente vai falar especificamente também sobre isso. Vamos lá, vamos analisar o texto. Eu vou lendo aqui na minha tela e você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no seu celular, tá bom? Acompanhe junto comigo. Vamos ser bereanos nesse ponto. Enquanto eu estou falando, vai olhando na sua Bíblia aí para ver se o que eu estou falando é verdade. Só que analise de acordo com as estratégias corretas. Inclusive, no nosso curso teológico, nós sempre prezamos isso, a questão da correta interpretação bíblica. Tá? Porque é fácil eu ler um texto e eu querer forçar ele para ele falar aquilo que eu quero, inclusive quando são crenças enraizadas em nós, né? Eu nasci aí em berço evangélico e eu ouvi a vida inteira determinadas coisas que hoje, estudando, buscando conhecimento, lendo, fazendo cursos, eu vejo que não é bem assim como algumas pessoas dizem, tá? Existem outras formas, outras caixas, né? E é necessário que a gente venha ler a Bíblia não de acordo com o óculos de fulano e de ciclano, mas que nós venhamos a ler as Escrituras buscando e prezando pela verdade, tá? Pela verdade exclusivamente. Inclusive, isso é uma fala de Martinho Lutero, onde ele dizia o seguinte: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. Tá? Então, a verdade deve estar acima das minhas opiniões, ok? Vamos lá para o nosso texto, 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vocês, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Primeira coisa que você precisa entender logo no versículo 1, aqui ele está sendo irônico, tá? Vamos contextualizar. Eu falei das 3 sessões da carta. Na primeira sessão, o apóstolo Paulo, ele queria trazer reconciliação, tá bom? Entre eles, os crentes de Corinto e ele, o apóstolo Paulo, tendo em vista que houve um desgaste no relacionamento deles por conta das cartas que ele havia enviado e das notícias que ele havia recebido. Na segunda sessão ele foca na questão das ofertas, mas agora na terceira sessão, alguns estudiosos dizem que o apóstolo Paulo ele resolveu acrescentar alguma coisa porque ele recebeu novas notícias, mas eu não vejo dessa forma, tá? Eu entendo que agora o apóstolo Paulo ele muda o foco da conversa, e eu tô falando em relação à pessoa. Na primeira sessão ele estava falando com os crentes de Corinto. Agora na terceira sessão ele está sendo direto contra os falsos mestres. É como se ele dissesse assim: olha, eu já falei com as ovelhas, agora eu vou falar com os bodes. E quando se fala com bode, a gente não pode ter muita papa na língua não, tá? Tem gente que quer tratar as pessoas com todo dodóizinho, toda polidez, mas o apóstolo Paulo não é assim. E hoje a gente vai ver a linguagem dele. Inclusive, a forma como ele abre o capítulo dizendo, né, eu rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, é como se ele estivesse dizendo: olha gente, eu sou servo de Cristo e eu quero agir com mansidão, mas poxa vida, né, vocês estão me forçando aí com vara até vocês. Tá? Então, é como se ele dissesse: olha, é melhor que nós conversemos em paz, mas eu não vou fugir do conflito. E o apóstolo Paulo, ele é assim, tá? É aquela frase que eu citei:
A paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. E uma das características do falso mestre, e grava bem isso que eu vou falar para vocês, é isso. Ele gosta de ser manso, de falar com aquela voz afável, onde ele vai dar um tapinha nas suas costas e vai falar, não, meu querido, tá tudo bem, vamos esquecer as diferenças, vamos esquecer o passado, vamos esquecer os erros, sem tratar das feridas. Só que aqui o apóstolo Paulo, ele toca na ferida daquela igreja de Corinto, porque ele quer tratar do negócio, ele quer limpar aquela ferida. Imagina só, tá? Vamos fazer uma analogia aqui, que você vai pro hospital, você que teve uma queda de moto, uma queda de bicicleta, e você se ralou inteiro, tá? Eu já caí uma vez de bicicleta, e eu lembro que entrou uma pedra no meu braço, entrou literalmente ali, né, por conta da queda, e para poder fazer um curativo, eu tive que tirar aquela pedra, e fui eu mesmo que tirei, né? Coloquei ali algumas parafernálias e acabei retirando aquele negócio que entrou no meu braço. Mas imagina só, você vá ali com uma pedra, com um caco de vidro, né? Com alguma coisa, algum corpo estranho ali dentro das suas feridas, e o médico simplesmente vai lá, ou o enfermeiro vai lá e passa o curativo em cima daquela ferida. O que vai acontecer? Vai infeccionar. Ele não tratou. Agora, se você for passar por um hospital que se preza, por enfermeiros e médicos que se prezem, ele vai limpar. E, meu amigo, dói pra caramba, porque ele vai jogar produtos lá que provocam dor. E muitas das vezes, dependendo da ferida, o enfermeiro vai jogar soro, vai jogar ali os líquidos necessários e vai esfregar para lavar, para tirar a pureza, aliás, a impureza, a sujeira, tá? E para poder tratar da sua ferida. E trazendo isso da nossa analogia para a vida real, muitas das vezes para você tratar de um problema, você vai ter que tocar lá o dedo na ferida e dói, vai causar problema. Tem gente que vai sair te difamando, te xingando, falando que você é pilantra, sem vergonha, vai falar um monte de coisa. Tá? Mas é melhor a gente tratar da ferida e não permitir que ela venha infeccionar. Tá? Então, entenda bem isso, a paz se possível, mas a verdade a qualquer custo. E aqui o apóstolo Paulo, ele está defendendo com unhas e dentes a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que ele é um apóstolo de Cristo e que ele tem autoridade para falar do que ele está falando. Mas vamos lá, né? Eu falei que ele é irônico e ele diz, né? Eu que na verdade, quando estou presente entre vocês, eu sou humilde, mas por cartas eu sou ousado. É porque aqueles falsos mestres, eles estavam dizendo, Paulo, ele é um fanfarrão. Quando ele tá entre nós, ele é todo afável, todo amigável, mas quando ele tá ausente lá, ele é todo brabão, né? Imagina só, trazendo para os nossos dias de hoje, aquele leão de internet, sabe? Aquele camarada que é bravão na internet, mas quando tá pessoalmente é uma mocinha. Seria basicamente isso a acusação desses falsos mestres para com Paulo. E é por isso que Paulo está pegando essa fala deles, está sendo irônico para poder corrigir, tá? Então é aquilo que eu falei. Agora ele está mudando o foco da conversa. Olha, eu já falei com as ovelhas, agora eu vou falar com os bodes. E quando se fala com bode, se prepara para tomar a cabeçada, né? Porque o bode não é submisso igual a ovelha. Eu até estava ouvindo um pastor esses dias, um pastor bem famoso, falando que uma vez ele foi em Israel. E o guia falou, olha, eu vou mostrar para vocês a diferença entre o bode e as ovelhas. Aí ele falou com um pastor ali, um camaradinha que estava pastoreando os animais, e para mostrar, né, para demonstrar essa diferença na prática, e o rapaz, ele chamou todos os seus animais e somente as ovelhas vieram, e vieram alegre ainda, né, saltitando, querendo chegar perto do pastor, mas os bodes ficaram lá no canto deles. E às vezes quando chega perto ainda, não sei se você já lidou com algum bode aí na sua vida, várias vezes aí indo a sítios, na roça lá, né, o bode ele vem pra cima mesmo querendo te dar uma cabeçada, né, é um bicho difícil de lidar. E é aquilo que eu disse, se você vai lidar com bode, se prepara para ser golpeado, tá, porque ele vai vir pra cima de você. E o apóstolo Paulo aqui já estava preparado, vamos lá, versículo 2, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. O que ele está dizendo? Olha, eu espero que quando eu chegar até vocês, eu não tenha que ir com a vara com aquela que eu estou escrevendo aqui. Tá? Eu estou sendo ousado aqui no meu proceder, eu estou escrevendo uma carta muito forte, ele admite isso, só que eu espero que quando eu chegar até vocês eu não precise disso. Tá? Que o nosso assunto já se tenha resolvido, que eu possa tratar com vocês com amor, como a filhos, assim como ele já tem tratado até o capítulo 7.
Tá? Então, é importante que você tenha essa interpretação, porque assim você vai compreender melhor o contexto da carta e o porquê a linguagem do apóstolo Paulo é muito eu ia falar muito fácil, né? É muito forte. A linguagem dele é forte justamente por conta disso, porque ele está lidando com bode, com pessoa que não estava respeitando ele. E dentro da liderança, meus queridos, você que aspira a ser um líder, ou você que é um líder, você tem que estar preparado com isso, tá? O ministério, grava bem essa palavra que eu estou trazendo, muitas das vezes vai fazer com que você venha lidar com Judas. Lembra de Cristo? Ele lavou os pés de Judas. Ele deu um beijo na bochecha de Judas e chamou ele de amigo. E o ministério, a vocação, o chamado, muitas das vezes vai fazer com que nós venhamos a ter que agir dessa forma, e não com falsidade, porque Cristo, quando diz a Judas, olha, amigo, aqui viestes, ele não estava sendo falso, não. Ele estava agindo de acordo com o chamado dele, de acordo com o propósito dele. Então compreenda isso. Você que quer ter uma posição de liderança no corpo de Cristo, em qualquer outro tipo de liderança, entenda que você tem que estar preparado para as críticas, para as oposições e muitas das vezes também para a ingratidão. Porque aqueles coríntios, né, aqueles cristãos de Corinto, eles estavam sendo ingratos. Paulo, ele funda aquela igreja, ele trata deles, ele soa, ele sangra, ele chora para que aquele povo pudesse florescer, e agora muitos deles estavam virando as costas para Paulo e indo ali, se debandeando juntamente com os falsos mestres, dizendo, poxa, é verdade, Paulo não é apóstolo coisíssima nenhuma não, ele nem viu Jesus, ele nem andou com Jesus, apóstolo de verdade é Pedro, apóstolo de verdade são esses falsos mestres que têm carteirinha do ministério, que têm nome, mas não são nada. Né? São pessoas que estavam desvalorizando o chamado de Paulo. É por isso que Paulo está lidando com eles dessa forma aqui. Vamos lá, versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As pessoas acusavam Paulo de ser um homem mundano. Só que ele deixa algo bem claro. Sim, eu sou um ser humano. Eu sou homem. Eu sou carne. Mas eu não ando segundo a carne. E olha só, eu gosto desse trecho da passagem, principalmente dos versículos 3 até o versículo 6, porque são verdades profundas que o apóstolo Paulo vai expor. A primeira verdade, olha, nós somos homens, nós vivemos na carne, mas nós não militamos segundo a carne, ou seja, nós não lutamos com as armas carnais. Tá? Eu não vou aí encher a cara dos coríntios de soco, não, tá? Para lidar com eles, não é disso que ele está falando. A militância do cristão não é segundo a carne. E o versículo 4 ele explica, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Veja bem o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Primeira coisa, né? Nós não andamos segundo a carne. Nós não militamos de acordo com a carne. Nós lutamos com as armas do Espírito. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E de que fortalezas o apóstolo Paulo está falando? Talvez se você não interpretar bem essa passagem, você não vai entender muito bem o assunto de Paulo aqui. Ele vai completar dizendo, olha, nós estamos anulando sofismas. E eu vou trazer uma definição aqui de sofismas para vocês entenderem melhor do que ele está falando aqui. Um sofisma é um argumento ou um raciocínio aparentemente lógico e verdadeiro. O que significa isso? É aquela pessoa que vem trazer uma argumentação, vem trazer uma verdade que te impressiona e que quando você ouve sem raciocinar, você fala, nossa, que verdade inconteste, eu nunca tinha ouvido esse negócio, olha só, ele está falando a verdade, ele está argumentando, tem embasamento. Só que aí a definição continua, mas que na realidade contém uma falácia ou um engano proposital com a intenção de persuadir ou de enganar. É frequentemente usado para confundir ou convencer de algo que não é necessariamente correto, aproveitando-se de premissas falsas, linguagem ambígua ou manipulação emocional. Tá cheio de sofisma na igreja evangélica. Tá? Principalmente de gente que quer encher o próprio bolso. Eles vêm com apelo emocional,
Eles vêm ali trazendo manipulações emocionais, discursos retóricos, falando bonito, como se fossem afáveis. A gente está vendo aí uma série de pastores que estão se apostatando da fé e declarando publicamente. Aquele pastor famoso que está falando que tem que reescrever a Bíblia, que está já destruindo ali conceitos caríssimos à fé cristã. E você vê que ele tem um belo discurso de retórica, a forma que ele fala, olha, eu sou um pastor amável. E geralmente o falso mestre ele é muito bom nisso, senão ele não ia ter público nenhum. Tá? O falso mestre ele é muito bom em enganar, ainda mais pelo tom de voz, a forma com que ele se comporta, a forma com que ele traz as verdades dele. Eles são excelentes nisso, em persuadir, em enganar. Essa é a arte deles. E o apóstolo Paulo está falando qual é o tipo de fortaleza que ele quer destruir. A fortaleza do falso engano. E nós cristãos, você cristão, você ministro de Cristo, você tem a responsabilidade de destruir o falso engano. Você tem essa responsabilidade como ministro de Cristo, como despenseiro do mistério de Deus. Você tem essa responsabilidade e se prepara, viu? Porque pedradas vêm. Eu vou colocar minha experiência pessoal, quantas vezes eu já fui perseguido. Portas se fecharam. Pessoa aí que quer ser provocativo, quer me chamar a atenção. E tem gente que manda mensagem, né? Baixa a bola, cara, você tá trazendo muita atenção pra você. Gente, eu parto dessa premissa. Eu sou servo de Cristo. Eu tô aqui para defender a verdade de Cristo. E não para agradar, não para negociar carguinho, não. Tem gente aí que tá tão comprometido com o sistema que se o seu chefe tossir, você tem que dar tapinha nas costas. Eu não tô aqui para isso, não. Nós estamos aqui para expor a verdade da palavra de Deus. E eu sempre oro a Deus, eu sempre peço a Deus, porque eu sei que assim como Paulo, eu sou ser humano, eu falho. Tá? E eu posso me enganar, só que eu peço a Deus para que Ele abra esses olhinhos aqui para aquilo que é verdade. Tá? Não para minha própria realidade e não para mim mesmo, mas para a edificação do corpo de Cristo. E eu sei que dói. Ouvir a verdade machuca, principalmente quando nós temos aquelas velhas crenças enraizadas. Mas vamos lá. Quais são as fortalezas que Paulo quer destruir? O falso engano. As sofismas. E nós destruímos ela com a verdade. Então, como nós derrotamos a mentira com a verdade? Só que muitas das vezes aquele que carrega a verdade tem uma certa desvantagem sim, tá? Porque a verdade é amarga, ela dói. Por mais que a verdade seja positiva, muito boa, cure a nossa alma, mas é muito melhor para algumas pessoas, né, você andar com a mentira, porque a mentira ela é agradável. Olha só, faça o que você quer, venha a Cristo e continue da forma que você quer. Acredite nisso, acredite naquilo, pare de sofrer, dá o seu diziminho, a sua ofertinha, e Deus vai te dar 100 vezes mais. Tá? Então, eu sei que não é fácil. E se você comunga desse pensamento comigo, comenta aí. Tá? Não deixa de comentar, até mesmo abrindo um parênteses aí, compartilhe o vídeo. Se inscreva aí no canal, inscreva-se neste canal que já tem crescido, graças a Deus. Nós temos visto bons frutos. Hoje mesmo nós batemos aí, na verdade eu vou postar esse vídeo amanhã do dia que eu tô gravando, né? Eu tô gravando na segunda e eu vou postar amanhã na terça. Então ontem, né, pro vídeo que tá sendo postado hoje, nós batemos aí 2.000 inscritos. Então graças a Deus nós temos crescido e eu creio em nome de Jesus que nós vamos crescer muito mais. Tá? E Deus tem nos abençoado. O homem tem fechado boas portas para nós, mas Cristo ele é aquele que conhece a intenção dos corações. E é Deus que está à frente dos nossos projetos. Tá? Então, Paulo estava passando por esses problemas e ele ainda continua, versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Esse versículo 5 é sensacional, porque o apóstolo Paulo ele revela que o pensamento humano ele está cativo a alguma coisa. O pensamento dos coríntios aqui, eles estavam cativos, ou seja, presos ao falso engano. Aquele engano propagado pelos falsos mestres, pelos falsos apóstolos. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o nosso papel
como defensores da verdade, é pegar esse pensamento que está cativo ao engano e levar cativo à obediência de Cristo. Então, nosso papel como ministro de Cristo é esse, o seu papel como ministro de Cristo é esse, pegar o pensamento cativo à desobediência, preso ao falso engano, cego ao falso ensino, abrir aquela mente e levar ele cativo a Cristo. Este é o nosso papel e é disso que o apóstolo Paulo está falando. Versículo 7. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, nós também somos. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, esses falsos mestres aí, eles estão dizendo, nós somos de Cristo. É como se eles estivessem dizendo, ó, eles são de Jesus, eu também sou. Jesus me chamou também. Eu também tenho a autoridade de Cristo para falar a vocês. É exatamente isso que ele está dizendo. Então é como se ele falasse, ó, pessoal, não se gloria tanto não, tá? Porque Jesus me chamou também. Eu tenho autoridade para falar o que eu estou dizendo. E agora eu gosto do versículo 8, que ele completa o pensamento dele. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação, e não para destruição, não me envergonharei, para que não pareça ser o meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. O que ele está dizendo? Olha, eu até posso me gloriar, eu não vou me envergonhar, porque Jesus me deu essa autoridade. Eu posso admitir o meu apostolado, porque Paulo, de fato, é um apóstolo de Cristo. O próprio Cristo deu autoridade para ele falar o que ele estava falando. Então é por isso que ele está dizendo, olha, se eu me gloriar, eu não vou me envergonhar, porque Cristo me conferiu autoridade para a edificação e não para a destruição. Eis aqui mais uma diferença entre o falso mestre e o mestre de verdade. Tá? O falso mestre, ele destrói, ele não edifica. Nós somos ministros para a edificação do reino de Deus, do corpo de Cristo, e somente a verdade é capaz de criar edificação. O pastor Rodrigo Mocelin, dentre os seus vários vídeos que ele tem gravado essa semana, ele cita um livro que ainda infelizmente não tem a tradução para o inglês, aliás, para o português, e o título do livro é Pastores à Venda. Mas como assim, pastores à venda? Existem pessoas que se vendem aos falsos ensinos, por conveniência ou por dinheiro mesmo. Olha, não é tão conveniente eu ser virtuoso no momento, não é tão conveniente eu expor a verdade, eu vou perder muitos membros. Que perca! Mas a verdade é a qualquer custo. E o apóstolo Paulo, ele não está aqui para ser político, não. Porque seria muito fácil ele se aliar a esses falsos mestres, ele querer ali fazer um meio de campo, rebolar, né, tentar agradar todo mundo. Não era o intuito de Paulo, porque ele estava copiando a Cristo. Dá uma lidinha em Mateus capítulo 23 que você vai ver o linguajar de Jesus com o falso mestre. Tá? Ele começa ali dizendo, vocês são sepulcros caiados, dentro de vocês só tem podridão, vocês fedem de tanta heresia que vocês pregam, de tanta falsidade que vocês vivem. Essas são as palavras de Jesus em Mateus capítulo 23. E essa é a introdução do sermão escatológico do capítulo 24. Então veja bem, o linguajar de Cristo e o linguajar de Paulo. Tá? Então não podemos tolerar os falsos mestres, ok? Vamos lá. Versículo 10. As cartas com efeito dizem, né, eles dizem, os falsos mestres, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Versículo 11, considere o tal isto, né? A pessoa que está falando isso, pense no que eu vou dizer agora. Que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Duas coisas que ele está revelando ali desde o versículo 10. As pessoas estavam acusando, né? Parece que era uma pessoa, um grupo de pessoas, né? Talvez ele estava se referindo à pessoa que estava encabeçando essa rebelião, dizendo, né, não, Paulo não é tudo isso presencialmente não, ele é todo mansinho, pode ter certeza quando ele vir aqui em Corinto, que ele vai ser manso, que ele vai tentar fazer o meio de campo. Paulo tá dizendo, olha, do jeito que eu tô falando em carta, eu vou chegar e eu vou ser difícil com vocês, tá? Eu vou tratar com vocês da forma como deve ser tratado.
Gente, a gente vê um comportamento de Paulo aqui que falta as lideranças hoje. Ele já começa a carta colocando um ali na mão de Satanás. Né? Então, a forma com que o apóstolo Paulo trata os falsos mestres é sem papa na língua, gente. Existem pessoas que gostam de dizer, e realmente isso é uma verdade, né? Que Jesus andava ali, né? Recebia prostitutas, pessoas que eram consideradas pecadores na época, mas os líderes religiosos eram condenados por ele. Umas pessoas utilizam esse fato, né? Para tentar justificar ali o fato de que Jesus gosta de pecadores, então vamos pecar mais, mas não é isso, tá? Por que Jesus ele recebia publicanos, pecadores, prostitutas, adúlteros? Porque são pessoas que precisavam de pastores e que queriam mudança. Tanto é que a palavra de Jesus para a mulher adúltera é: vá, minha filha, e não peques mais. Então Jesus recebia, sim, pessoas que queriam mudança. Mas, me desculpa o termo, tá? Com gente sem vergonha, safada, líder religioso, que já tinha um conhecimento, que se achava o suprassumo da verdade da religião, Jesus chamava o raça de víbora, ou sepulcro caiado. Jesus também não tinha tolerância para com os falsos mestres. Você acha que eu vou ter? Tá? E esse pensamento, meus queridos, não é um pensamento de altivez, não. Não é que eu me acho, ou que você vai se achar aí melhor do que os outros, não é isso, não. Porque a mesma pessoa que Paulo entrega a Satanás na primeira epístola, ele diz, olha, que o tal seja readmitido porque ele se arrependeu. Então o arrependimento ele traz sim uma reconciliação, e se os falsos mestres se arrependem, tem espaço na comunidade, é lógico que tem, para nós os amarmos, os acolhermos, mas desde que eles se arrependam. Lembra do camarada que queria comprar o dom do Espírito Santo? O apóstolo Pedro amaldiçoa ele. Então nós não podemos tolerar os falsos mestres, ok? Tem gente que diz, olha, Christian, não julgueis. Nós não devemos julgar segundo a hipocrisia. Não adianta eu estar sendo um falso mestre e estar condenando os falsos mestres aqui no meu vídeo. Jesus diz, não julgueis pela aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. E a reta justiça, meus queridos, está aqui, ó. A justiça de Deus é a palavra. Então, como nós vamos julgar os falsos mestres? De acordo com a palavra de Deus, de acordo com as sagradas escrituras. Ela nos dá a base para trazer o julgamento. Entende? Então é isso que nós precisamos compreender. Mas vamos adiante. E o segundo ponto que o apóstolo Paulo vai trazer, olha, esses falsos mestres, eles se louvam a si mesmos. Eles dizem, olha, eu sou um mestrão, eu sou apostolão, eu sou bispo. Tem pastor aí, né, bispo, que está falando que ele é pai. E aí os demais pastores chamam de pai, beija a mãozinha, um anelzinho de teologia dele que não vale nada, né? Chama ele de pai, ô meu pai espiritual. O camarada lá tá recebendo, tá se vangloriando por isso. Não é esse o ponto da nossa religião, tá bom? Imagina alguém chegando em Paulo e chamando ele de paizinho espiritual. Você acha que ele ia receber o quê, né? Uma bela de uma lapada, né? O apóstolo Paulo, ele sabia quem ele era, e nós devemos saber que nós somos servos de Cristo e servos uns dos outros. Eu não tô aqui para ser o papai de ninguém, não. Pode ser que um dia Deus me leve às alturas, né? Me ascenda. Deus me livre e guarde. Deus me livre e guarde, que Ele me abata no dia que eu deixar a soberba subir no meu coração. E eu tô falando isso, tá gravado. Que Ele me abata o meu ministério. Que Ele abata o meu papel, tá? Me jogue de escanteio se um dia eu querer ser adorado pelos outros aí. Misericórdia. Tá? Quem somos nós? E a característica do falso mestre é isso. Eu sou profeta, eu sou homem de Deus. Eu estava em São Paulo sábado, eu passei em frente ali a um local, né? E eu vi um cartaz gigante, né? O Brasil recebe o ungido de Deus. Falei, caramba, Jesus vai vir pessoalmente aí, né, nesse evento? Aí você vai ver um camarada lá. Poxa, gente, né? Nós precisamos dessa humildade. Aquele que louva a si mesmo, aquele que recomenda a si mesmo, é o maior canalha. Viu? Então quem se coloca como super crente, como super pastor, o super espiritual, geralmente é o que mais tem o nome sujo no cartório. Tá? Então entenda isso. Você vai ver que o falso mestre, ele tem essa mania assim de se vangloriar. Ao passo que o verdadeiro cristão, o verdadeiro mestre, ele sabe que ele é um ser humano. Nós somos falíveis, passíveis de erro, então não espere perfeição de nós. E quando eu errar, que me corrijam. Tá? E se a correção tiver embasamento, nós aceitaremos.
sem sombra de dúvida, sem dúvida nenhuma. Mas o falso mestre, ele não tem essa humildade. Vamos lá. Segunda parte do capítulo, versículo 13. Nós, porém, né, ao passo que eles se gloriam, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação de Deus, que Deus nos demarcou e que se estende até vocês, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vocês, posto que já chegamos até vocês com o evangelho de Cristo. Versículo 15. Não nos gloriando fora da medida, nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vocês, dentro da nossa esfera de ação. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Cristo nos deu um trabalho. E eu não vou ficar contando vantagem por causa desse trabalho que Cristo me deu. Olha só como eu sou importante no ministério. E aqui ele fala do trabalho alheio. É como se ele estivesse dizendo, olha, Paulo, eu me coloquei à disposição da igreja de Corinto, eu passei tempos aqui na igreja de Corinto, eu suei, eu sofri, eu chorei, apanhei, tô sendo traído. E os falsos mestres estão se gloriando no meu trabalho. Eles estão pegando o trabalho que eu tive e estão falando, olha o que eu fiz aqui. Geralmente essa é uma das atitudes do líder tóxico de hoje em dia, viu? Ele vai se gloriar no trabalho dos demais. Tá? Ele vai pegar o esforço dos demais e vai trazer para si como se ele tivesse realizado aquele trabalho. Mas quando nós sabemos que isso daí é uma postura totalmente inadequada, né? Dê honra a quem tem honra. Se o camarada trabalhou, ele merece a honra, tal como o apóstolo Paulo havia trabalhado arduamente para a edificação da obra ali em Corinto. Mas vamos lá, meus caros, qual era o fim do trabalho de Paulo? Está lá no versículo 16, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Primeira coisa, o fim do nosso trabalho, o fim de todos os nossos esforços tem que ser o evangelho de Cristo, a edificação do corpo. E não o nosso bolso, e não a minha fama, e não o meu nome, mas o nome de Jesus. E olha lá, aquele que se gloria, que eu venha me gloriar em Cristo, porque é Cristo que dá o crescimento. E no último versículo ele está dizendo, olha, aquele que louva a si mesmo, ele não é aprovado, mas é aprovado aquele a quem o Senhor louva. E aqui eu lembro de Jó, não? E também de João Batista. Jó, Deus dá testemunho dele, olha, meu servo é reto, temente a Deus. Ele é justo. Lembra do testemunho de João Batista que Cristo dá? Olha, nascido de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. O próprio Deus está testemunhando a respeito do seu servo. Então, este é aquele que deve ser aprovado, aquele a quem o Senhor louva. Então, aquele camarada que vem, né, dando aquela pompa, ele é o falso mestre. E o apóstolo Paulo, ele já está prevenindo. Meus queridos, os falsos mestres, eles estão presentes na igreja desde que Jesus fundou a igreja. A gente via Judas, né, os falsos apóstolos, as pessoas que queriam tomar conta do rebanho de Deus, como se fossem deles, como se eles tivessem edificado o negócio. Então a gente vê esse problema presente na igreja ao longo de incontáveis eras. E não é diferente hoje. O recado do capítulo 10 de 2 aos Coríntios é: não toleremos os falsos mestres. Vamos pôr para fora mesmo. Se eles se arrependerem, em nome de Jesus, nós os receberemos com todo amor e carinho, para que assim nós venhamos a edificar mais e mais o corpo de Cristo. E o nosso intuito aqui no canal, tá, nesses vídeos que nós gravamos, é fortalecer a espiritualidade do corpo, a intelectualidade da igreja, para que vocês não sejam enganados por essas pataquadas que têm sido pregadas por aí. Amém, meus caros? Então, que Deus os abençoe. Até a próxima, se Jesus quiser.